Saber Direito desta semana é sobre direito penal teórico. As aulas abordam as teorias da conduta no Código Penal e no Código Penal Militar, o fato típico, erro e tipicidade, antijuridicidade penal e as teorias da culpabilidade. As aulas são com o professor Rafael Lima. Olá, eu sou o professor Rafael Lima e seguimos para a aula 5 das 5 aulas deste curso de Direito Penal Teórico com ênfase na teoria geral do crime. Na aula 1, desenvolvemos as teorias da conduta. Na aula 2, falamos sobre tipicidade, erro de tipo, imputação objetiva, seguindo para a aula 3, em que tivemos a análise completa do elemento da antijuridicidade. Na aula 4, começamos o tema que vamos concluir neste momento, que é o estudo da culpabilidade. Naquela ocasião, estudamos todas as teorias tradicionais e contemporâneas mais comuns referentes ao tema, passando pela teoria psicológica, psicológico-normativa, normativa pura, funcionalista de Roxin e Gunter Jacobs, teoria da dimensão social, co-culpabilidade do Estado, co-culpabilidade às avessas, em suas vertentes, concluindo pela co-culpabilidade pela vulnerabilidade. São temas extremamente importantes em que você não pode deixar de acompanhar. Se não viu ainda, não acompanhou as aulas no canal, acompanhe pelo YouTube e poderão revisar todas as aulas. Nesse momento, portanto, analisaremos dentro da estrutura do crime o substrato da culpabilidade. Nós já vimos que o conceito analítico de crime no direito brasileiro prevalecente é o tripartite, que considera o crime como um fato típico, antijurídico e culpabilidade do agente. O fato típico e a antijuridicidade representam um juízo de reprovação social sobre o fato ocorrido. É denominado de tipo total do injusto, o injusto penal. É justamente a parte da estrutura do crime que se comunica entre todos os eventuais participantes. Diferente é a culpabilidade, em que se faz um juízo de reprovação social sobre o autor daquele fato típico e antijurídico. Não estamos falando de análise da pessoa pelo que ela é, mas sim da pessoa pelo que ela fez. Percebamos agora, portanto, todos os substratos da culpabilidade, a começar pela imputabilidade, que é a capacidade de imputação de responsabilidade penal, seguida pela potencial consciência da ilicitude, que é a capacidade de entender realmente a proibição desse comportamento. E ainda a exigibilidade de conduta diversa, que é a análise do caso concreto que se busca verificar se era exigível daquele agente comportar-se conforme o direito. Percebendo que não era exigível, que ele não tinha potencial consciência da ilicitude ou que ele não possui imputabilidade, não poderemos atribuir um fato criminal a este sujeito ativo. Mas ele também não ficará sem repercussão, terá sua responsabilidade penal apurada e apenada conforme uma das espécies de sanção penal. É o que veremos ao longo desta aula. A imputabilidade é composta por 2 elementos. O volitivo, que é a vontade de praticar, e o intelectivo, que é a capacidade de entender o que se propôs a praticar e se autodeterminar conforme esse entendimento. Aliás, esses 2 elementos percorrem também quando da análise do dolo, quando da análise de culpa. Vontade e capacidade de entendimento, elemento cognitivo. O direito sempre construiu a análise da imputabilidade
conforme algum critério. Os mais comuns são o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. Pelo critério biológico, também chamado de critério etiológico ou francês, como menção ao local onde foi desenvolvido, refere-se especificamente ao estado psíquico do agente que produziu um fato típico e antijurídico. Nesse contexto, o artigo 26 do Código Penal traz a hipótese de inimputabilidade e considera, para tanto, na análise do critério biológico, a capacidade que o agente tem de entender o fato, mas conforme seu estado psíquico. Se o agente tem uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não será considerado imputável. Não importa se ainda assim ele pudesse compreender a ilicitude do comportamento e se autodeterminar nesse sentido. O critério, portanto, só considera a biologia, a fisiologia da pessoa enquanto portadora de uma doença mental ou com o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É diferente do critério psicológico, que embora a nomenclatura possa levar à confusão com o critério biológico, não considera o critério psicológico doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, senão a capacidade de entendimento do comportamento que se propõe e de autodeterminação, conforme esse entendimento. O critério psicológico aqui não tem a ver com estado psicológico, doente mental ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, critério esse considerado biológico, fisiológico. É uma doença que é inerente à pessoa. O psicológico é a sua capacidade de percepção de mundo. O direito penal, no entanto, não se contenta com a análise pura do critério psicológico ou do critério biológico. Em regra, adota-se o critério biopsicológico, também chamado de fisiopsicológico, o que me parece mais adequado para distinguir e não gerar a confusão que nós acabamos de mencionar. Pelo critério fisiopsicológico, ou misto, ou biopsicológico, vamos analisar se, além daquela anormalidade psíquica manifestada pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou por uma doença mental, o agente tinha, no momento dos fatos, ao tempo da conduta, a capacidade de entender e de se determinar conforme esse entendimento. É justamente o critério adotado pelo Código Penal, no artigo 26. O Código Repressor brasileiro não se dedica a explicar o que é imputabilidade, mas somente as causas que afastam a imputabilidade, ou seja, hipóteses de inimputabilidade. Antes de avançarmos, porém, para a análise das causas de inimputabilidade, vou levantar um critério trazido por Paulo Queiroz num contexto crítico, a nomenclatura utilizada pelo critério biológico. Entende o autor que a expressão biológico não pode ser considerada em todas as hipóteses, já que existem transtornos mentais decorrentes não de fisiologia, de biologia, de um estado que é inerente à pessoa, mas de contextos transitórios, como neuroses, psicoses, que podem surgir pelo uso excessivo de drogas, por um trauma vivenciado e outras oportunidades. Nesse sentido, o professor propõe considerarmos como critério de definição da imputabilidade do sujeito que praticou um fato típico e antijurídico o critério psicológico normativo. O critério psíquico seria justamente o estado da mentalidade da pessoa, que pode se manifestar em uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Somado a isso, o professor considera um aspecto normativo que é a capacidade de atribuição, capacidade de perceber que pode ter atribuído contra si um resultado criminoso.
não é o adotado pelo ordenamento brasileiro, mas merece consideração por sua tentativa em esclarecer a confusão de nomenclaturas que citamos no início dessa aula. Efetivamente, o critério adotado pelo Código Penal é o biopsicológico, também chamado de fisiopsicológico, e está no artigo 26 do Código, que traz em seu caput o contexto em que o agente possui uma anomalia psíquica, portanto, ou uma doença mental, ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e junto disso, não possui capacidade de entender ou de se autodeterminar conforme esse entendimento no momento da prática da conduta. O critério adotado pelo artigo 26 para definir o inimputável, portanto, é o biopsicológico. O parágrafo único do artigo 26 traz a hipótese do semi-imputável, que, diferente do inimputável, não tem uma doença mental, mas tem a perturbação da saúde mental. Perturbação da saúde mental é um estado intermediário entre normalidade e doença mental, e por isso ele tem relativa capacidade de entendimento e de autodeterminação. Nesse sentido, somado à possibilidade de se considerar semi-imputável a quem tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é também necessário verificar se ao tempo da prática delitiva era realmente difícil compreender e se determinar conforme essa compreensão. Perceba que para ser inimputável, o agente que tem uma anomalia psíquica tem que ter inteira incapacidade de entendimento. Se não tem como entender ou se autodeterminar, ele é inimputável. De outro lado, somando o critério biológico com a perturbação da saúde mental e a realidade em que ele tem relativa capacidade de entender, nós temos a semi-imputabilidade. O resultado também será diferente. Nós falamos no início da aula que inimputáveis não têm afastada a responsabilidade penal de seu comportamento, mas terá, sim, uma absolvição imprópria. No direito processual penal, temos hipóteses de absolvição própria, decorrente do contexto em que o agente efetivamente não será condenado, por se considerar que não praticou crime, a partir da exclusão de algum de seus substratos, ou poderá ser uma absolvição imprópria, em que, embora ele não fique isento de pena, também não receberá sanção penal do tipo reclusão ou detenção, mas receberá uma medida de segurança. O agente será internado em manicômio judiciário. E, aliás, o tempo máximo da pena, que após o pacote de crime passou a ser de 40 anos, não se aplica na hipótese da medida de segurança. Percebam que pode surgir um contexto ainda mais gravoso, portanto, ao agente que tenha diagnosticado a inimputabilidade como característica. Diferente é a semi-imputabilidade, em que o agente será sim condenado a uma pena de reclusão ou detenção conforme o crime praticado. Mas na reforma da parte geral do Código Penal, ocorrida em 1984, que teve como coordenador Francisco Assis Toledo, percebeu-se que o sistema adotado até então não era o adequado para se aplicar ao semi-imputável. Naquela ocasião, adotávamos o sistema duplo binário, também chamado de 2 trilhos, em que o semi-imputável receberia medida de segurança e condenação pelas sanções penais do tipo reclusão ou detenção. Pós-84, o resultado passou a ser outro. O sistema adotado a partir de então será o sistema vicariante ou unitário, o que determina e dá liberdade ao juiz do caso concreto definir o que seria mais adequado conforme o nível de semi-imputabilidade daquele sujeito. Ou a condenação tradicional, aplicável a pessoas capazes, detenção ou reclusão, ou medida de segurança. Os dois juntos já não pode mais. O sistema duplo binário, que permitia a punição com a aplicação dos 2 tipos de sanção penal, já não é aceito e não é reconhecido no sistema jurídico brasileiro. Ou será sujeito à medida de segurança,
ou será submetido ao encarceramento, tal qual são submetidos agentes capazes. O Código Penal também traz a análise da imputabilidade pela idade da pessoa. Nós sabemos que a maioridade penal no direito brasileiro se dá aos 18 anos de idade. E ela não tem nenhuma repercussão com o direito civil. No direito civil é possível emancipar a pessoa a partir de seus 16 anos. A pessoa emancipada civilmente não está sujeita aos rigores da lei penal. Portanto, separem essa instância de tratamento jurídico dado. Os ramos são independentes, autônomos entre si. A responsabilidade penal não se confunde com a responsabilidade civil. A pessoa emancipada, seja pelo casamento, seja por autorização dos pais em cartório, poderá ter contra si a fixação de uma indenização por dano material, moral, mas não poderá ter contra si a responsabilização pela prática de um crime, tal qual nós vemos aplicada aos adultos, pessoas com mais de 18 anos. Antes de abarcarmos o critério utilizado pelo Código para definir a inimputabilidade de menores de idade, vamos fazer um breve histórico, a título de curiosidade e enriquecimento, para percebermos que nem sempre foi assim no Brasil. O Código Criminal do Império, de 1830, trazia a maioridade penal aos 14 anos. O Código Penal da República, de 1890, foi o mais rigoroso e trazia a responsabilidade penal, em alguns casos, aos 9 anos de idade. Menos de 9 anos não havia responsabilidade penal. De 9 a 14 anos, poderia haver responsabilidade penal quando esses menores agissem com discernimento. A análise era feita por um juízo valorativo no caso concreto. Mas pessoas com 9 a 14 anos poderiam sofrer rigores da lei penal. Posteriormente a isso, nós temos a consolidação das leis penais, em 1932. Seguindo o Código de Menores, trazido em 1927, a maioridade penal volta aos 14 anos. A consequência jurídica que recai sobre pessoas com 14 anos até então, passa a considerar a circunstância em que essa pessoa está inserida. Considerava se a pessoa era deficiente mental, quando não teria responsabilidade. Considerava se a pessoa era abandonada, pervertida ou tinha chances de o ser, quando recebia os rigores da lei penal, tal qual os adultos. Ou considerava ainda se a pessoa não era abandonada, não era pervertida e nem tinha condição de o ser. Portanto, esse menor ainda entregue aos pais sob um termo de responsabilidade. Foi com o Código Penal de 1940 que a maioridade é fixada aos 18 anos para fins penais. Seguido pela Reforma de 1984, pela Constituição da República de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Atualmente é o que prevalece. A maioridade se dá aos 18 anos completos. Tempo este considerado no primeiro minuto do dia em que a pessoa completa seu aniversário de 18 anos, não considerando questões fictícias, como o horário de verão e até o horário de nascimento. Se nasceu em 1º de janeiro de 1980, em 1º de janeiro de 2000, completa 20 anos. Nesse sentido, pessoal, o critério adotado pelo Código Penal para definir a inimputabilidade de menores de idade é o biológico. Temos aí uma exceção. Em regra, o critério é o biopsicológico, mas na questão da idade o critério será puramente biológico. Menores de 18 anos são absolutamente presumidos inimputáveis. Não ficam sem responsabilização penal, estão sujeitos aos rigores do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode levar a uma restrição de liberdade de até 3 anos por delito praticado. E isso pode se estender até os 21, aliás. Interessante notar que considera-se praticado o crime, conforme a teoria da atividade, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E é nesse momento que vamos perquirir a maioridade. Se a pessoa
pratica um crime às vésperas de seu aniversário, praticou um crime que consumou naquele momento, no dia seguinte faz 18 anos, se praticou aos 17, está sujeito à legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, legislação menorista. E, aliás, não pratica crime nem contravenção, senão pelo princípio da tipicidade delegada, ato infracional equiparado ao crime respectivo ou à contravenção penal respectiva. Interessante notar que há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de número 171, datada de 1993, em que se pretende diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está com o Senado. E se aprovada da forma como está, gerará incoerências no sistema. O que acontece é que, em atendimento a reclames doutrinários e pressões da sociedade, propôs-se o seguinte: a maioridade será, sim, aos 16 anos, mas só para crimes graves. A doutrina critica e não consegue compreender de que forma podemos definir a capacidade de entendimento e de determinação conforme esse entendimento pela gravidade do crime. Qual é o fundamento de se explicar que o menor com 16 ou 17 anos pratica tráfico de drogas conscientemente e deverá ser apenado por tal crime hediondo, e se pratica um furto de uma bicicleta não terá o discernimento necessário? Não sabemos ainda o que vai acontecer. O que aplica-se, portanto, atualmente permanece com os 18 anos. Ainda se discute em relação à proposta de emenda 171 quanto à sua constitucionalidade. Parte da doutrina entende que o artigo 228 da Constituição da República, que traz também a norma do Código Penal ao mencionar que o menor de 18 anos é inimputável, seria uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea são normas previstas na Constituição da República, consideradas núcleo duro de direitos humanos, de direitos fundamentais. Núcleo duro numa proporção tal que não pode ser modificado. Imutáveis, são cláusulas permanentes, só podem ser modificadas por uma nova Constituinte. Nesse sentido, pessoal, há quem entenda que a PEC é inconstitucional por si só, já que para essa linha de raciocínio, as cláusulas pétreas não estão só no artigo 5º da Constituição da República, mas espalhadas por todo o texto constitucional, inclusive 228. Não é o entendimento da maioria, que considera que, na verdade, cláusulas pétreas só podem ser aquelas previstas no artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que, mesmo em se tratando de cláusulas pétreas, é possível que o texto constitucional sofra mutação. Elas não seriam imutáveis. O que é imutável é justamente o núcleo duro, a essência do direito. O que não pode acontecer é a supressão de direitos fundamentais presentes em cláusulas pétreas. Sua modificação sem esvaziar o conteúdo da proteção não traz repercussão em relação à constitucionalidade. Vamos testar seu conhecimento nesse momento. A imputabilidade é formada por quais elementos? Alternativa A, intelectivo e volitivo. Alternativa B, volitivo. Ou alternativa C, intelectivo. Ou então a D, volitivo, intelectivo e hipotético. O que você acha? Qual é a resposta correta? A resposta adequada é a alternativa A. Efetivamente, os elementos estudados até aqui foram intelectivo e cognitivo, percepção, capacidade de entendimento e vontade. Fundamento hipotético sequer existe nessa análise. Fiquem atentos, nem sempre o que não conhecemos é algo que desconhecemos. Outra forma de exclusão da imputabilidade prevista expressamente no Código Penal é a embriaguez. A embriaguez pode ser acidental ou não acidental. E a única que tem condição de afastar a imputabilidade do agente
É justamente a embriaguez acidental, que é aquela advinda de caso fortuito e força maior. Mas ainda assim é necessário perquirir se essa embriaguez acidental gera total capacidade de incompreensão do comportamento do agente ou se apenas uma relativa incompreensão. É que o Código considera que quando a embriaguez acidental é completa, o resultado deverá ser a isenção de pena, afastando a culpabilidade. De outro lado, se essa embriaguez acidental é incompleta, não retirando inteiramente a capacidade de entender e se autodeterminar conforme esse entendimento, a resposta deverá ser diversa, mantendo a responsabilização do agente, porém, uma reprovação menor, diminuindo a pena. Existe ainda a embriaguez não acidental, que pode ser voluntária ou pode ser culposa. Na voluntária, o agente quis se embriagar, e na culposa ele não queria se embriagar, mas acabou consumindo álcool demais e se embriagou. Aliás, reforço, não é só o álcool que consideramos para fins de embriaguez e inimputabilidade, mas qualquer substância de efeitos análogos, como alucinógenos e outras drogas ilícitas. A embriaguez não acidental, completa ou incompleta, não afasta a responsabilidade penal e é um irrelevante penal. É mesmo somente a embriaguez acidental. Um exemplo bem comum é o que acontece, por exemplo, na festa de calouros, em que jovens universitários são obrigados a consumir grande quantidade de álcool e obrigados pela força. Neste caso, se esse universitário, suportando o consumo de álcool por força maior, proveniente dos veteranos, acaba ficando completamente embriagado e perde inteiramente sua capacidade de entendimento ou de determinação, terá isenção de pena. Embora possa praticar um fato típico e ilícito, não será responsabilizado penalmente. Trata-se de uma forma de política criminal que o Código encontrou, adotando, portanto, o critério biopsicológico, para afastar a imputação, afastar a capacidade de responsabilização daquela pessoa. Temos, portanto, 4 requisitos para que a embriaguez efetivamente afaste a responsabilização penal ao excluir a culpabilidade. O primeiro deles é o causal. A embriaguez deve decorrer de caso fortuito ou força maior. Depois temos o critério quantitativo, deve ser inteiramente incapaz, deve ser completa, totalmente embriagado. Relativamente embriagado, portanto incompleta, o agente até tem capacidade de entender e se autodeterminar, mas terá uma menor reprovação social e uma diminuição de pena. Temos ainda o aspecto cronológico, já que essa falta de capacidade de entender ou de se autodeterminar deve decorrer no momento da prática da conduta, ao tempo da ação e da omissão, concluindo pelo resultado consequencial. São 4 requisitos: causal, qualitativo, cronológico e consequencial. O fundamento teórico para a aplicação da embriaguez como hipótese de exclusão da imputabilidade é a teoria da actio libera in causa, ação livre na causa. Efetivamente, vamos analisar a imputabilidade do agente não no momento posterior de incapacidade, quando ele já está embriagado, e sim no momento anterior de capacidade. É dizer, o agente começa a se comportar no instante em que resolve ingerir a bebida alcoólica ou substância análoga, dolosamente, voluntariamente, com ausência de vício de vontade. Mas, durante o percurso, acaba atingindo um nível de inconsciência tal que lhe retira o entendimento. Mas essa retirada de entendimento, quando a embriaguez é acidental completa, afasta a responsabilidade. Se não é, não afasta a responsabilidade. Então, se a embriaguez não é acidental, é voluntária ou é culposa, trata-se de um indiferente penal, justamente pela ação livre na causa. O momento anterior de capacidade é que será considerado para definir sua imputabilidade. E para evitar a responsabilidade penal objetiva, devemos perceber se o agente, ao ingerir a substância inebriante, tinha a intenção de provocar um resultado criminoso.
Se ele tinha intenção e queria provocar, responderá por dolo direto, mesmo estando embriagado. Se ele tinha intenção, mas aceitou os riscos, responderá por dolo eventual. Se ele não tinha intenção, mas tinha a possibilidade de prever como possível o seu resultado, responderá por culpa consciente. Culpa inconsciente, melhor dizendo. De outro lado, se ele não tinha intenção, mas tinha previsão e acreditou que dirige bem e não causaria um acidente de trânsito após se embriagar, responderá por culpa consciente. Já, pessoal, se ele nem previa a possibilidade de um resultado, não é embriaguez que levará a uma responsabilização penal. Será considerado um fato atípico quando, por exemplo, a pessoa consome uma grande quantidade de bebida alcoólica, fica completamente embriagada voluntariamente, está conduzindo seu veículo automotor dentro da velocidade prudente e, de repente, de supetão, uma pessoa atravessa a rua correndo. Não era previsível que isso pudesse acontecer. Portanto, evitando a responsabilidade penal objetiva, esse agente não poderá ser condenado. Note que a embriaguez também pode ser patológica. Embriaguez patológica não vai afastar pela teoria da ação livre na causa, mas poderá afastar a imputabilidade por doença mental. Se for embriaguez patológica, portanto, fiquem atentos. É diferente ainda da embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é aquela em que o agente se embriaga para se encorajar na prática do crime. Ele bebe ou faz uso de drogas para se sentir mais forte, mais potente e encorajado a praticar o crime. Usando, portanto, a embriaguez de maneira pré-ordenada para se encorajar a prática do crime, teremos uma agravante em sua pena concreta. Não há nenhuma isenção e nem diminuição da reprovação social. Pelo contrário, a conduta é ainda mais reprovada, porque o agente voluntariamente pretendeu se embriagar ou usar substâncias inebriantes para praticar o crime. O artigo 28 do Código Penal também trata da emoção e da paixão. Não são causas de exclusão da imputabilidade, mas têm repercussão na reprovação do agente. A emoção é um estado passageiro, pode ser um atenuante e pode afastar a responsabilidade quando chega a um nível de doença mental, somente assim. A paixão, por sua vez, é um estado crônico, duradouro e, em hipótese alguma, exclui a responsabilidade penal. Aliás, não é incomum ouvirmos por aí que determinada pessoa praticou um crime passional. É justamente um estado anímico duradouro que a pessoa não pode se permitir. Poderia buscar um apoio e se entender e ter capacidade de se autodeterminar para não praticar o suposto crime passional. A constatação da imputabilidade ou inimputabilidade deve decorrer sempre de uma análise pericial. O perito médico legista é que tem condição técnica de determinar se aquela pessoa tem, em algum momento, durante a prática da conduta, a manifestação de alguma das hipóteses que vimos até agora. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perturbação da saúde mental, bem como embriaguez completa acidental. Diferente é a questão da idade, que se prova por documento hábil, RG, certidão de nascimento. Aí nós não temos perícia, mas para os outros casos, sim, há perícia. No entanto, o juiz não está vinculado à conclusão inicial que determinado profissional médico chegou. O nosso direito adota o sistema liberatório de provas periciais, em complemento ao sistema da livre convicção do juiz. O juiz é livre para decidir conforme o que lhe pareça prudente, mas, claro, sempre tem que fundamentar suas decisões. Então, não poderá o magistrado afastar o exame pericial porque simplesmente não concorda com ele. Se não concorda, ele deve remeter a pessoa para um novo exame pericial. E este, sim, demonstrando que a pessoa era ou não era capaz de receber responsabilidade, poderá fundamentar a decisão do juiz. Temos aqui ainda a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Analisaremos agora a potencial consciência da ilicitude, que é justamente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato provocado pelo comportamento do agente.
O parâmetro para definir se a pessoa tem capacidade de entender a ilicitude do comportamento é denominada de valoração paralela na esfera do profano, do homem leigo da sociedade. Se é esperado que do homem médio, inserido em circunstâncias sociais e culturais semelhantes ao do autor do fato, teria capacidade de entender a ilicitude de seu comportamento. Se desse homem médio objetivamente considerado era esperável que ele tivesse a potencial consciência da ilicitude, o será também do agente no momento dos fatos. É o típico caso do holandês que vem para o Brasil para conhecer os litorais brasileiros e resolve utilizar a substância conhecida como maconha. Na Holanda, o uso de substância conhecida como maconha é livre, é vendido em comércios populares. No Brasil, não. A portaria 344 da Anvisa elenca as drogas consideradas proibidas para fins da lei de drogas, Lei 11.343 de 2006. E lá está o tetrahidrocannabinol, o princípio ativo presente na planta maconha, que gera a incriminação do comportamento do agente que a utiliza, porta, guarda, vende e outras tantas condutas típicas. A causa dirimente, portanto, a causa de exclusão do substrato potencial consciência da ilicitude está no artigo 21 do Código Penal. E nós já falamos sobre ele aqui hoje, mas em uma de suas espécies. Trata-se justamente do erro de proibição. O erro de proibição pode ser direto ou indireto. Nós já vimos que o erro de proibição indireto decorre da análise da teoria extremada da culpabilidade, que recai sobre discriminantes putativas, sobre limites ou existência de excludentes da antijuridicidade. Esse é o erro de proibição indireto, que não tem relação com o erro de proibição direto. No erro de proibição direto, o agente tem a realidade clara, ele sabe o que está fazendo. O que ele não conhece é a incriminação de seu comportamento, como nós acabamos de citar a questão do holandês. Portanto, se o agente, tendo a capacidade de se determinar no momento, mas voluntariamente deixa de buscar o potencial conhecimento da ilicitude de seu fato, se propositalmente deixa de buscá-lo, ou se não procura se informar, nós não temos repercussão penal suficiente para afastar a imputabilidade. O erro de tipo, o erro de proibição, aliás, não existirá. Para isentar de pena, o erro de proibição deve ser tal que qualquer pessoa colocada no momento da prática do crime também incidiria em erro. Por isso, se ele for inevitável, invencível, será excusável. A responsabilidade do agente não vai existir, porque ele será isento de pena, excluindo-se sua culpabilidade. Se, de outro lado, o agente tem condição de se determinar e buscar entender o comportamento dele com base na ilicitude, ele será considerado um erro de proibição evitável, vencível, e por isso será inexcusável. Não vai afastar a responsabilidade do agente, embora, em alguns casos, possa gerar diminuição de pena, de 1/6 a 1/3. Isso conforme a análise do caso concreto. O parâmetro para definirmos se a pessoa tinha capacidade de entender e buscar perceber o potencial conhecimento da ilicitude é justamente aspectos subjetivos. Aqui nós não temos mais a valoração paralela na esfera do profano, mas sim aspectos de idade, cultura, sexo, instrução. Valoração paralela permanece somente no erro de proibição. Seguimos agora para o último substrato do elemento culpabilidade, que é justamente a exigibilidade de conduta diversa. Percebam que o agente pode ser imputável, pode ter potencial consciência da ilicitude, mas no caso concreto não se poderia exigir um comportamento diferente. Todos esses elementos devem ser levados em conta para a conclusão da existência ou não do crime. A principal causa dirimente da exigibilidade de conduta diversa prevista no Código Penal são a obediência hierárquica e a coação moral irresistível.
Na coação moral irresistível, chamada de vício compulsiva, nós temos um vício tal de vontade que o agente não percebe o que está fazendo. Não se poderia exigir dele um comportamento diverso. É diferente da coação física irresistível, que vimos lá na primeira aula, que afasta, portanto, a conduta do agente por ausência de voluntariedade. O juiz vai analisar para considerar se a coação moral era irresistível ou não, o caso concreto, naturalmente, considerando o estado psicológico do agente, os bens jurídicos colocados em conflito, além do sexo, idade, grau de instrução. A coação resistível não tem a capacidade de isentar o agente de pena, mas poderá ser considerada uma atenuante, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. A coação sempre deve partir de pessoa ou um grupo de pessoas. Não se considera a coação vinda da coletividade ou de um temor reverencial, temor eclesiástico, temor por religião ou por respeito, como o de um pai ou um orientador, um tutor. A responsabilidade penal, nesse caso, será atribuída ao agente que praticou a coação. Será considerado autor mediato. O autor imediato, que foi quem efetivamente praticou a conduta, não será responsabilizado. Esse agente poderá ser absolvido e o coator responderá pelo resultado provocado por ele, além de constrangimento ilegal ou até tortura, se essa coação foi psicológica em um nível que gerasse extremo sofrimento ao agente coagido. A obediência hierárquica também está prevista no Código Penal expressamente e pode afastar a culpabilidade nas hipóteses em que a ordem vem de um superior hierárquico e não seja manifestamente ilegal. Portanto, a obediência hierárquica necessariamente envolve uma função pública. Deve haver relação de hierarquia. A hierarquia escolar entre professor e aluno ou eclesiástica entre padre e seus pupilos não se aplica neste caso. É mesmo somente em contexto de função pública. Se a ordem do superior hierárquico não é manifestamente legal, também não terá condição de afastar a culpabilidade do agente. Aqui nós temos, em verdade, uma espécie de coação com erro, já que o agente é coagido a cumprir a ordem que lhe foi dada por deveres legais, bem como incidiu em erro, porque a situação tinha aparência de legalidade. Um exemplo típico da doutrina é o médico que coloca veneno na seringa e entrega para a enfermeira aplicar ao paciente. O remédio incolor não leva a percepção da pessoa quanto à realidade. Portanto, ela, em erro, acaba aplicando e gerando um resultado morte. Quem responderá será somente o médico que deu a ordem. Nesse caso, pessoal, a pessoa será absolvida. A pessoa que obedeceu à ordem não manifestamente ilegal não terá responsabilidade penal. Fala-se muito em causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Por muito tempo, discutimos se era realmente possível considerarmos causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Hoje não há mais essa discussão. E a mais comum é a cláusula de consciência, seguida da desobediência civil. Cláusula de consciência decorre do contexto em que o agente, por convicções religiosas, por crenças, acaba praticando uma conduta que gera um resultado reprovado pelo direito penal. É o exemplo do pai, testemunha de Jeová, que não aceita que seu filho receba transfusão de sangue. O seu filho poderá morrer em decorrência disso, mas ele não quer abalar sua fé. Isto pode, conforme as circunstâncias, gerar a exclusão supralegal da culpabilidade do agente. De outro lado, temos a desobediência civil, que decorre de um contexto em que pessoas infringem normas, provocando danos em bens disponíveis e sem grande gravidade, para reafirmar a injustiça do sistema e incentivar a melhoria, a mudança das coisas. É o que vemos, por exemplo, nas grandes manifestações que assolaram o Brasil na época da Copa do Mundo. Trata-se de uma desobediência civil.
as pessoas não cumpriram as regras, mas também não foram apenadas por isso. Você compreendeu o que trabalhamos até aqui? Vamos testar seu conhecimento? São causas legais de exclusão da culpabilidade, exceto obediência hierárquica, erro de proibição inevitável, coação moral irresistível e coação física irresistível. Qual é a resposta correta? Você já sabe? Coação física irresistível. A alternativa correta é a alternativa D. Isso porque a coação física irresistível não tem relação com a culpabilidade, que é a capacidade de o agente sofrer reprovação social, mas sim tem repercussão em relação à sua conduta, que está lá no primeiro elemento do fato típico. Está lá no primeiro elemento do crime, melhor dizendo, dentro do contexto da conduta. Se o agente age involuntariamente, mesmo para as teorias comezinhas da conduta, ele não teria praticado nenhum comportamento. E, portanto, gera uma hipótese de falta de fato típico, que não tem nenhuma relação com a culpabilidade. Realmente, a coação que afasta a culpabilidade é a coação moral e sempre irresistível. Se fosse possível resistir, trata-se de uma atenuante conforme o caso concreto. Pessoal, perceberam como o crime é complexo e não pode resultar de uma percepção simplória? Não é o fato de o agente praticar um comportamento que tem previsão no Código Penal que levará ele a ser responsabilizado penalmente. Isso porque a estrutura do crime inteira, considerando seus três elementos no conceito analítico de crime, envolve várias análises complexas, desde o fato típico, com conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal, antinormatividade, antijuridicidade formal e material, culpabilidade, com imputação de resultado, a pessoa que tinha capacidade de entender a ilicitude do fato e que lhe era exigível comportar-se conforme a norma. Quando todos esses elementos se encaixam, nós temos o crime e o Estado, como possuidor do monopólio do direito de punir, passa a ter o direito de efetivamente aplicar uma sanção penal em relação àquele agente. Por isso, nós temos a punibilidade como um elemento destacado do conceito de crime. Há teorias, há doutrina que defende ser a punibilidade um quarto substrato do crime, mas não é o que prevalece. Efetivamente, trata-se da consequência do crime, do efeito, praticado um fato típico, antijurídico e presente a culpabilidade, o Estado agora passa a poder punir essa pessoa. Mas esse direito de punir do Estado não é absoluto. É um direito que pode ser relativizado por causas legais e causas supralegais. Extinta a punibilidade do agente, os efeitos penais da percepção da prática de crime desaparecem. Mas eventuais efeitos extrapenais existentes numa possível condenação permanecem. É perceber, por exemplo, o caso de uma pessoa que danifica o carro de seu vizinho, pratica um fato típico, antijurídico e culpável. O vizinho representou e, portanto, o Estado poderá processar criminalmente o agente que praticou o crime de dano. Mas, se posteriormente essa pessoa venha a ter reconhecido em seu favor uma prescrição, que é o decurso de lapso de tempo que o Estado tinha para apurar, processar e julgar esse crime, ele será beneficiado. Ele não terá condenação penal, mas mantém a condenação extrapenal, a condenação civil, por exemplo, de reparar o dano causado. O artigo 107 do Código Penal traz as causas legais de exclusão da punibilidade em um rol exemplificativo. Nós temos ali mais de 10 incisos com causas diversas que excluem a possibilidade de o Estado punir alguém diante do reconhecimento da prática de um crime. Mas existem também causas espalhadas pelas diversas normas do direito penal. Uma delas, nós já mencionamos,
é a hipótese da reparação do dano no crime de peculato culposo. E percebam que quando a extinção da punibilidade decorre do artigo 107, ele se aplica a outras hipóteses semelhantes, a qualquer uma que se reconheça prescrição, perdão, renúncia, morte do agente, abolício crimes. Mas as hipóteses específicas, como essa do peculato, somente têm aplicação no peculato. Existem também causas outras, que não estão previstas na lei, como é a hipótese da súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, que determina que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, antes do recebimento da denúncia, gera a extinção da punibilidade do crime de estelionato mediante emissão de cheques sem fundos. Você sabia que emitir cheques sem fundos é crime, tipificado no artigo 171, em seus incisos no Código Penal, e sujeito a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Mas se você, por alguma condição, lógico, dolosa, emitiu esse cheque, mas vem antes de o judiciário receber a denúncia do Ministério Público e paga a pessoa que teve o prejuízo, extinta está a punibilidade e o agente não responderá por crime algum. Vamos testar seu conhecimento para concluir o nosso raciocínio e ver se você compreendeu exatamente tudo que abordamos até aqui. Sobre as causas extintivas da punibilidade, indique a assertiva correta. A alternativa A. O direito de punir do Estado é absoluto e não está sujeito a prazo para seu exercício. Alternativa B. Não se admite causas supralegais de extinção da punibilidade. Alternativa C. O pagamento de cheque sem provisão de fundos antes do recebimento da denúncia é causa supralegal de extinção da punibilidade. Ou alternativa D. A morte do agente gera extinção da punibilidade, com extinção de todos os efeitos penais e extrapenais da sentença condenatória. É um tema complexo, mas eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. E então, qual é a alternativa correta? A alternativa C, que representa exatamente o pensamento manifestado pela Suprema Corte Brasileira através da súmula 554. Percebam que a alternativa D está em parte correta, porque a morte efetivamente é uma causa de extinção da punibilidade. Não se pode submeter a efeitos penais quem já morreu, mas a herança se transfere aos herdeiros, tanto benefício como malefícios. Então, se o agente, no exemplo que utilizamos de dano a patrimônio alheio, é condenado a pagar o prejuízo material sofrido pelo vizinho, essa obrigação permanece ainda que a pessoa morra. Permanece, naturalmente, limitado às forças da herança. Tema de direito civil que não vamos nos aprofundar, mas que merece reflexão. Pessoal, desenvolvemos o que pretendíamos com vocês durante 5 aulas. Foram 5 dias intensos, de muita produção e de muito conteúdo. Nós sabemos, o tema é complexo, mas você pode assistir essa aula quantas vezes quiser, pelo YouTube do TV Justiça. Então, aproveite a oportunidade para agradecer o convite feito. É uma grande honra estar aqui e poder transmitir um pouco de minhas percepções aos senhores. Saibam todos que hoje exerço a função de delegado de polícia no Distrito Federal. Também exerci a mesma função no estado de São Paulo e tive aprovações em outros estados. E certamente o saber direito faz parte dessa história. Lá em 2010, em 2011, como eu disse na aula inaugural, na aula 1, eu assisti aulas aqui do saber direito. Foram meus primeiros professores, grandes incentivadores do que me tornei hoje. Quem sabe essa semente, esse espírito, não o dissemine em você também. A melhor forma de aprender, efetivamente, é ensinando. Obrigado a todos aqui da equipe da TV Justiça. Obrigado pela oportunidade de participar deste programa Saber Direito. Parabéns à equipe, à organização da Suprema Corte, que está preocupada com o nosso bem-estar. Só eu estou sem máscara. Toda a equipe está de máscara. Há frascos de álcool em gel em todos os cantos. Medição de temperatura na entrada, bem como uma gentileza
inigualável de todos, desde a portaria até o diretor desse estúdio. Meu Instagram é Delegado Rafael Lima, com PH, como está aqui nos créditos anunciados no início da aula. Será um grande prazer esclarecer qualquer dúvida sobre este tema ou outros quando você tiver. Sejam bem-vindos ao Saber Direito, busquem outras aulas e outros cursos e enriqueça seu raciocínio jurídico. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.